Olá, povo lindo e amado, bom dia, que a paz do Senhor, de Salvador de Jesus. Venho aqui nesta manhã trazer uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. Antes quero pedir para você dar o teu joinha, comentar, compartilhar com teus amigos. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação todas as vezes que eu postar o vídeo. Amém? E compartilhe. E assista o vídeo até o final. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá. Livro do Dr. Lucas. Dr. Lucas, capítulo 18. Verso 35 ao 43. E aconteceu que, chegando-se ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia-os para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe os trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Queridos amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida. Havia um homem ali que ele era cego de Jericó. Jericó era uma cidade, louvado seja o nome do Senhor. E aquele cego ficava ali à beira do caminho, mendigando, pedindo uma esmola, uma moeda para sobreviver. Para todas as pessoas que por ali estavam passando. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando e uma multidão seguia Jesus. E aquele homem, ouvindo a voz da multidão, clamando, chamando Jesus pelo nome. O interessante é que aquele homem não enxergava, mas ele escutava. E a Bíblia vai dizer que agora aquela multidão pergunta para daquela pessoa que estava ali naquela multidão: Quem é que está vindo aí? O que está acontecendo? Ele não podia ver, mas ele podia escutar. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele escutava, só não enxergava. Então ele ouviu, a pessoa chegou e disse: Olha, Jesus está passando. E ele sabia que Jesus fazia milagre. Jesus estava fazendo milagre na cidade. Por onde Jesus passava, Jesus fazia milagre. E no dia de hoje não é diferente. Por onde Jesus passa, Jesus faz milagre. Jesus não mudou. Ele continua fazendo milagre. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas para isso é necessário você clamar como o cego Bartimeu. Então o cego Bartimeu começou a orar, a clamar a Jesus, pedindo para que Jesus tivesse misericórdia dele. E ali ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o clamor do Bartimeu estava incomodando as pessoas que estavam ali. As pessoas disseram para que ele se calasse, para que ele não incomodasse o mestre.
Mas o mestre não estava se incomodando com o clamor do cego Bartimeu. Ao contrário, o mestre estava se agradando do clamor da oração que o cego Bartimeu estava fazendo, pedindo para Jesus fazer o milagre, ter misericórdia dele. Ei, a pessoa pode estar se incomodando com as suas orações, com o seu clamor. Mas uma coisa eu te digo, Jesus está te agradando. Deus está te agradando das tuas orações, do teu clamor, das tuas súplicas que você tem feito perante Ele, das orações que você está fazendo perante o Senhor. Deus está te agradando. Quem não está te agradando é Satanás e teu demônio. Mas Jesus está se agradando das tuas orações e do teu clamor. Ele está ouvindo as tuas orações. Mas na hora certa, no momento certo, Ele vai responder. Mas o segredo é clamar, continuar clamando. Mas aí o Bartimeu não se importou com o que as pessoas estavam falando, pedindo para que ele parasse, mas ele não parou. O segredo está aí, querido, está na perseverança. O Bartimeu perseverou na oração, no propósito da qual ele queria. Enquanto ele não recebesse a bênção que ele queria, ele não parava de clamar. Mas aí a Bíblia diz que Jesus para. Jesus escutou para responder a oração. Jesus manda daquela multidão, daquela pessoa, trazer o Bartimeu até a presença dele. E levaram ele até a presença de Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que quer que eu te faça? E ele responde, Senhor, eu quero ser curado. Ei, querido, é necessário Jesus perguntar para mim e para você, o que quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você, o que quer que eu te faça? Diga para Jesus o que é que você quer que ele faça pela tua vida, pela vida do teu esposo, dos teus filhos, da tua filha, do teu vizinho. Fale para Jesus. Ele pode fazer, ele pode resolver o teu problema. Assim como Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala, olha, e o Bartimeu diz, olha, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Eu quero sair dessa vida de mendigagem. Quero chegar para voltar a trabalhar, para sobreviver. E Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. Vai e esteja curado. E automaticamente ele recebeu a cura naquele momento. Recebeu o milagre que ele foi buscar, que ele estava buscando. Com você não vai ser diferente. O milagre que você está buscando. Precisa e necessita, Deus vai conceder. Em nome de Jesus, porque Jesus ainda faz milagres. Que Deus abençoe. Compartilhe.